Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros, aqui pelo nosso canal do YouTube, onde vamos lhe convidando para que você possa estar navegando, para que você possa estar escutando palestras e dando a você a oportunidade de entender, aprender, a se conscientizar um pouquinho sobre a espiritualidade. A nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, está como sempre aberta para tratamentos presenciais, mas para isto você precisa estar agendando. Os telefones e o nosso endereço já consta aqui, para que você possa estar ligando e com isso estar agendando. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião. A nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, há vários tipos de tratamento, como o centro cirúrgico, apometria, desobsessão, tratamentos das crianças, apometria. Temos também o trabalho da prosperidade, do desamarra, da cromoterapia, fora as palestras e tudo mais que nós possamos estar assim em contato maior com este plano glorioso que nos apresenta, nos fortalece e nos ajuda no dia a dia. E assim, nesse instante de pura luz, vamos mais uma vez nesse domingo serenar os nossos corações e pedir ao nosso grande amigo espiritual, ao nosso mentor, que já esteja presente entre nós. Que as fraternidades da luz também estejam conosco, nos auxiliando, e que eles já possam ir se preparando e preparando o nosso lar, para que possamos todos juntos entrar numa conexão única, onde eles vão simplesmente observando a cada cantinho da nossa casa, limpando, energizando e retirando projeções, formas de pensamento, insinuações, a doença, a desarmonia, e dando a você, no lugar de tudo isso, a tranquilidade, pois o nosso lar é o nosso porto seguro, é onde temos os maiores aprendizados. Então que haja paz, que haja muita luz, serenidade em nossa casa, para que possamos assim estarmos convivendo sempre com o melhor. E aonde quer que possamos estar, luzes grandiosas possam estar entre nós, nos protegendo e nos amparando. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Como todos sabem, estamos fazendo o Evangelho em cima do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E pela sequência do livro, hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que seja maravilhoso, pois entre a pergunta 282 a 321, vamos falar aqui um pouquinho sobre Jesus, as religiões e todo o seu ensinamento. Falar de Jesus é falar em amor puro, pois como diz a pergunta 283 do livro O Consolador, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terréqueas. Enviado de Deus,
ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico da orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo a palavras do apóstolo acima referidas. Como todos os espíritos criados por Deus, Jesus também foi criado simples e ignorante do bem e do mal, e através de milhares de encarnações em mundos já desintegrados no cosmos, evoluiu moral e intelectualmente até alcançar o grau evolutivo da esfera dos amadores, que não é um local circunscrito ou material, e sim um estado vibratório de natureza superior, onde se situam seres iguais a ele, os que já vivem o amor incondicional e aceitam as missões em mundos físicos em benefício de seus irmãos que ainda precisam de auxílio e orientações. Jesus foi escolhido dessa esfera dos amadores para vir à Terra e conduzir através do amor e dos exemplos aos seus habitantes para a boa nova que lhe anunciava o reino do céu, que era a conscientização de que somos espíritos eternos, criados por Deus, e que a verdadeira pátria é a espiritual, e que os espíritos estão sempre interagindo com o mundo físico. Fazia parte também de sua sublime missão encaminhar os homens à crença de Deus único, um Pai amoroso que não castiga, não julga, não condena, não cobra e que dá e dará sempre aos seus filhos a oportunidade de se enquadrarem às suas leis que regem sabiamente o universo. Seu maior sacrifício não foi a cruz, onde foi pregado, e sim reduzir o seu padrão vibratório dos amadores para poder reencarnar na matéria em um mundo tão grosseiro do qual teria que absorver os fluidos para formar seu perispírito, e que para ele não era um sacrifício, pois fora preparado para tal. Seu organismo era realmente físico, embora isento de qualquer imperfeições patológicas, hereditárias ou próprias. Tinha uma constituição física que poderia ser colocada como perfeita. Nasceu como qualquer ser humano da união de seus pais, embora tenha se criado uma fantasia, um mito de que Maria o tenha concebido pelo Espírito Santo. E durante muito tempo foi passado pelas religiões que Jesus teria vindo à Terra para livrar os homens de seus pecados, sendo o Salvador. Mas já sabemos que cada um receberá de acordo com suas obras. Jesus estaria violando uma lei de Deus, se suscitada entre os homens, como um deles fosse para inocentá-los ou mesmo julgá-los. Jesus sempre afirmou que não viera transgredir as leis de Deus, e sim confirmá-las. Desta forma, esta salvação seria o que ele ensinou como regra de conduta, para que cada um se despojasse dos hábitos bárbaros e seguisse no caminho da moralização e se desprendesse dos ritos e dogmas sem propósito, se analisados pelo crivo da razão. Como na pergunta do Consolador 296, o espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ocultas a que se deverá submeter nas experiências da vida? Todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus,
identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são esterilizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, desprendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estudo ou do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Portanto, o êxito maior de Jesus era a sua missão, era a sua grande fé nos seres humanos e o seu grande amor puro, desinteressado, confiante e consciente em sua missão em guiar os humanos para a libertação de si próprios, pois naquela época os homens seguiam como se estivessem de olhos e ouvidos tapados, se apegando em ídolos e sendo sempre dominados pelos mais fortes, pela pouca fé e prática das leis de Deus que já lhes havia sido passada por Moisés. A convicção de Jesus em sua tarefa na terra não lhe deixava dúvidas que era mantida pela vivência da superioridade do seu espírito. Sua presença, seu olhar, suas palavras e gestos impressionavam a todos que dele se acercavam, e até mesmo aqueles que o consideravam como um inimigo. Sua aura irradiava luz por cerca de 5 quilômetros. E seguindo um pouquinho mais na frente, na pergunta 318 do livro Consolador, poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão, do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. E vejam que lição maravilhosa nos fala sobre a pergunta 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Sendo assim, seguindo o que Jesus pregou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, aproximando assim as criaturas do Criador. Jesus dizia: ninguém chegará ao Pai se não seguir meus passos. Queria ele dizer que jamais se alcançaria Deus se não fosse através dos seus ensinamentos e exemplos, que eram orientações de paz, harmonia, amor, humildade acima de tudo, respeito e desprendimento das coisas mundanas. Ao longo de todos os caminhos por onde andou, curou muitas pessoas de seus males através do magnetismo que a manipulação dos fluidos por suas mãos. Jesus, por sua grande evolução espiritual, conseguia analisar na aura espiritual da pessoa
se a doença ou sofrimento moral pelo qual passara a transformará em um ser melhor e se já era merecedora do que esse sofrimento fosse interrompido e apenas cumpria sua missão, aliviando ou modificando esses karmas. Até hoje, suas parábolas são exemplos de conduta de bem viver, basta que sejam praticadas. A proporção que Jesus pregava aliviava os sofrimentos físicos e morais e aumentava o número de seus seguidores que tinham sede de conhecer os ensinos sobre aquele Deus que amava seus filhos e que lhes enviara seu Filho para salvá-los da ignorância de suas leis. Ele aboliu todos os cultos, os ritos e os dogmas inventados pelos homens e que só os têm divididos por interesses, prejudicando sua unificação em torno da fraternidade e do auxílio mútuo entre os povos. Mas seu grande triunfo ocorreria exatamente após sua morte, quando reaparece a seus apóstolos materializado para que os ainda incrédulos pudessem tocá-lo e vê-lo, e comprovar a existência do mundo espiritual de seus ensinamentos e que esses não deveriam ficar restritos a alguns e que teriam que ser passados aos 4 cantos do mundo para que todos pudessem entender que não estava abandonando seu rebanho, estava com todos e velaria por todos. Assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, e se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Respirando e sentindo esse amor enorme que o nosso Mestre Jesus passa para nós, pois como ele mesmo disse, ele jamais nos abandona, pois é um irmão mais velho que veio nos educar, nos orientar e nos mostrar pelas suas atitudes aquilo que devemos ser. Todos os dias temos essa oportunidade de caminharmos nessa evolução grandiosa, dando aos nossos outros irmãos aquilo que queremos de mais sagrado para nós. Então eu convido a todos nesse pequeno instante que você pare e sinta o bater do seu coração e que você possa, assim, sentir que através dele está saindo um fluido grandioso, mas muito grande, onde esse fluido vai saindo pelas portas e janelas do seu lar e inundando este grosso grande planeta, abençoando a cada povo, a cada ser vivo, trazendo a tranquilidade, a pacificação, a serenidade, no meio de tantas dores pela qual estamos vivenciando e vendo. Que grandes irmãos que ainda tentam lutar pelo mal possam ser tocados por anjos, trazendo para eles este amor. Que o nosso grande Brasil possa ser tocado por espíritos de puro amor, aliviando as dores de cada um de nós. Que todos os nossos irmãos que já partiram para a pátria verdadeira sejam recebidos com muita tranquilidade e que eles percebam que ali é a verdadeira pátria e serão acalentados por amigos espirituais, abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, aos nossos vizinhos, a todos, meu Pai. Coloque sobre esta água, que já consta ou no jarro ou num copo, medicações necessárias para que a nossa saúde esteja plena.
E é com muito amor e com muito carinho que eu digo a vocês que esse era o meu recadinho para o dia de hoje. Fiquem na paz, que Jesus possa abençoar a todos nós hoje e sempre, graças a Deus.